Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Continuando o nosso estudo da Resolução 23607 de 2019, que dispõe sobre a prestação de contas, arrecadação e gastos nas eleições de 2020. O tema de hoje, do limite de gastos. Continuando sem perder tempo, conforme o artigo 4º, o limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite dos respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo IPCA, aferido pelo IBGE ou por índice que o substituir. É muito importante que você atente-se ao parágrafo 2º, que diz o seguinte: os valores atualizados serão divulgados por ato editado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cuja publicação deverá ocorrer até o dia 20 de julho do ano da eleição. É muito importante que você atente-se a esses limites que serão atualizados e serão divulgados até o dia 20 de julho pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Continuando, é muito importante também a leitura do parágrafo 4º. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do limite previsto no caput deste artigo. 40% do limite previsto que esse limite que será divulgado conforme o parágrafo 2º pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 20 de julho. Por isso é muito importante que você atente-se a esses limites. Parágrafo 5º. Aqui é uma observação muito importante. Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesse de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Muito importante este parágrafo 5º, onde não serão considerados os gastos advocatícios e de contabilidade. Eles não estão sujeitos a limite de gastos ou a limites que possam impor dificuldades ao exercício da ampla defesa. Conforme o artigo 5º, os limites de gastos compreendem os realizados pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados na forma do artigo 20, inciso 2. O que diz o artigo 20, inciso 2? São as transferências realizadas de recursos estimáveis aos candidatos beneficiados, de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto estimáveis decorrentes de quê? De gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, e incluirão o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos, as transferências financeiras efetuadas para outros partidos ou outros candidatos e as doações estimáveis em dinheiro recebidas. Outro ponto muito importante é que gastar recursos além dos limites estabelecidos, sujeitos responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que exceder o limite estabelecido, conforme o artigo 6º. O artigo 6º, parágrafo 1º, diz o seguinte: a apuração do excesso de gastos será realizada no momento do exame da prestação de contas dos candidatos e dos partidos políticos, se houver elementos suficientes para sua constatação. É muito importante citarmos aqui também
o artigo 27, parágrafo 1º, pois o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Novamente, temos ali a tabela que será divulgada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 20 de julho. Por isso é muito importante, assim que for divulgado, você tenha em mãos esses valores, pois os recursos próprios do candidato em sua campanha tem o limite de até 10% desses gastos. E, por exemplo, se você tem 120 mil para poder gastar, é o seu teto de gasto, o seu limite, então você só pode usar recursos próprios no valor de 12 mil reais. Outro ponto importante também é que as doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano calendário anterior à eleição. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, ó. Por exemplo, tenha auferido 120 mil reais. 120 mil reais vezes 10% igual a 12 mil reais. Poderá doar somente o valor de 12 mil reais. Tem outras regras também, mas isto trataremos mais à frente. A respeito do tema doações, neste momento é importante saber que há várias regras que tratam sobre o limite de doações e a não observância delas resulta na desaprovação das contas, também multas, a cassação de mandato ou diploma. Resumindo, todo o trabalho será em vão no caso de desaprovação das contas. Por isso, é importante que você atente-se às regras e aos limites dos gastos, ok? Até o próximo vídeo.